Queridos irmãos e irmãs, no nosso último vídeo catequético anunciávamos que, dando continuidade a essa partilha sobre o jubileu que estamos vivendo a partir da nossa carta pastoral, eu recordava que iríamos passar a comentar os diversos tópicos nos quais se articula a bula com a qual o Papa Francisco proclamou o jubileu de 2025, Peregrinos de Esperança. De fato, o Papa Francisco, na sua bula Spes non confundit, a esperança não engana, ele articula esta bula nos seguintes tópicos: uma palavra de esperança, um caminho de esperança, sinais de esperança, apelos em favor da esperança, ancorados na esperança. E hoje nós gostaríamos de partilhar o primeiro tópico. Este primeiro tópico da bula de Francisco o tece servindo-se das palavras com as quais São Paulo, em sua carta aos Romanos, fala da esperança que não decepciona. Trata-se da esperança que nasce do amor e funda-se no amor que brota do coração de Jesus trespassado na cruz. Eis, queridos irmãos, os expressivos textos paulinos utilizados por Francisco qual fio condutor, especialmente nos números 2, 3 e 4 de sua bula Non Confundit, onde ele fala uma palavra de esperança. Vamos aos textos paulinos. Assim, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, tivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Ainda esta outra passagem paulina: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho, quanto mais agora, estando reconciliados, seremos salvos mediante sua vida. E ainda uma terceira passagem de São Paulo: e não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera perseverança. A perseverança leva a uma virtude comprovada, e a virtude comprovada desabrocha em esperança. Essas passagens, elas fundamentam, respectivamente, os números 2, 3 e 4 da bula do Papa Francisco. O primeiro texto, que há pouco eu me referia, preside a reflexão do Papa Francisco, número 2 da bula. Francisco declara que São Paulo oferece-lhe aí vários pontos de reflexão. Sabemos, prossegue Francisco, que a carta aos Romanos assinala uma passagem decisiva na sua, de Paulo, atividade evangelizadora. Com efeito, até então, Paulo desenvolveu a sua ação evangelizadora na zona oriental do Império. Agora, espera-o Roma, com tudo que esta representa aos olhos do mundo. Um grande desafio que há de enfrentar em nome do anúncio do Evangelho, o qual não conhece barreiras nem fronteiras. De fato, no anúncio do Evangelho, São Paulo não conhece barreiras nem fronteiras. Assim, embora a Igreja de Roma não tenha sido fundada por ele, Paulo, todavia, sente um vivo desejo de lá chegar logo que possível, para levar a todos o Evangelho de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, como anúncio da esperança. Dessa esperança que realiza as promessas, introduz na glória e não desilude, porque está fundada no amor. O sentimento ardente de Paulo nos deve contagiar. Ai de mim se não evangelizar. Quem, com efeito, verdadeiramente encontrou Cristo, não pode guardá-lo para si. Tem de anunciá-lo, tem de anunciar
aquele que é nossa esperança. O segundo texto que eu recordava de São Paulo, se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho, quanto mais agora estamos reconciliados, seremos salvos mediante sua vida. Esse segundo texto norteia o número 3 da bula de Francisco. Os pés não confundem-te. Este número 3, o Papa inicia salientando que a esperança nasce do amor e funda-se no amor que brota do coração de Jesus trespassado na cruz. O que Francisco ilustra e fundamenta precisamente com a passagem de Romanos 5,10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho, quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos mediante sua vida. Vida que manifesta-se na nossa vida de fé, que começa com o batismo. Vida que desenvolve-se na docilidade à graça de Deus e é por isso animada pela esperança, sempre renovada e tornada inabalável pela ação do Espírito Santo. Francisco então prossegue sublinhando a ação do Espírito Santo. Com efeito, é ele, com a sua presença perene no caminho da igreja, que irradia nos fiéis a luz da esperança, mantendo-a acesa como uma tocha que nunca se apaga, para dar apoio e vigor à nossa vida. Essa esperança cristã não engana nem desilude, pois está fundada na certeza de que nada e ninguém poderá jamais nos separar do amor divino. É o que se depreende dessas contundentes palavras de São Paulo. Quem pode separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas em tudo isso saímos mais do que vencedores graças àquele que nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem o abismo, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Senhor nosso. Portanto, essa esperança não cede nas dificuldades, pois funda-se na fé e é alimentada pela caridade, permitindo assim avançar na vida. Enfim, Francisco arremata o número 3 de sua bula, entrelaçando as 3 virtudes teologais, essenciais à existência cristã, com esta bela e preciosa citação de Santo Agostinho. Em qualquer modo de vida, não se pode passar sem estas 3 propensões da alma: crer, esperar, amar. O terceiro texto de Paulo, que eu recordava ao início desse vídeo catequético, ilustra o número 4 da bula. O texto de Paulo, e não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera perseverança, a perseverança leva a uma virtude comprovada, e a virtude comprovada desabrocha em esperança. O número 4 da bula, neste número, o Papa sabe que a vida é feita de alegrias e sofrimentos, que o amor é posto à prova quando aumentam as dificuldades e a esperança parece desmoronar-se diante do sofrimento. O apóstolo, todavia, o apóstolo Paulo, ele escreve: gloriamo-nos também das tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a firmeza e a firmeza a esperança. Para São Paulo, portanto, queridos irmãos e irmãs, a tribulação e o sofrimento são as condições típicas de todos aqueles que anunciam o Evangelho em contextos de incompreensão e perseguição. Mas em tais situações, recorda Francisco, vislumbra-se através da escuridão uma luz. Descobre-se que a evangelização é sustentada pela força que brota da cruz e da ressurreição de Cristo. Isso, observa o Papa Francisco,
faz crescer uma virtude que é aparente próxima da esperança, a paciência. Esta foi posta em fuga pela pressa, causando grave danos às pessoas. Com efeito, sobrevém a intolerância, o nervosismo e, por vezes, a violência gratuita, gerando insatisfação e isolamento. Francisco, por exemplo, observa que na era da internet, onde o espaço e o tempo são suplantados pelo aqui e agora, a paciência deixou de ser de casa. Nota ainda o Papa que, se ainda fôssemos capazes de admirar a criação, poderíamos compreender como é decisiva a paciência. Um admirar que ele assim descreve: esperar a alternância das estações com os seus frutos, observar a vida dos animais e os ciclos do respectivo desenvolvimento, ter os olhos simples de São Francisco, que no seu Cântico das Criaturas, escrito precisamente há 800 anos, sentia a criação como uma grande família, chamando irmão ao sol e à lua irmã. Assim, arremata o Santo Padre, redescobrir a paciência faz bem a nós próprios e aos outros. São Paulo frequentemente recorre à paciência para sublinhar a importância da perseverança e da confiança naquilo que nos foi prometido por Deus, mas, sobretudo, testemunha que Deus é paciente conosco. Ele que é o Deus da paciência e da consolação. A paciência, fruto também ela do Espírito Santo, mantém viva a esperança e consolida-a como virtude e estilo de vida. Por isso exorta Francisco: aprendamos a pedir muitas vezes a graça da paciência, que é filha da esperança e ao mesmo tempo seu suporte. Mas gostaria, ao concluir, de pedir a todos as orações pelos nossos doentes. No dia 11 de fevereiro é o Dia Mundial do Doente. Vamos nos fazer sempre próximos dos nossos irmãos que sofrem pela doença e, sobretudo, vamos tê-los sempre presentes em nossa solicitude orante. Deus a todos abençoe.